Prezados irmãos e ouvintes, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Falando ainda, amados irmãos, da santidade do corpo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? E a gente vem falando aí no vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, que os irmãos, as irmãs, né, posso estar acompanhando aí essa leitura maravilhosa, esse estudo contra a vaidade, né? E eu já disse aos irmãos nos vídeos anteriores que tudo o pregador, né, ele diz que é vaidade. Tudo sobre a terra é vaidade. Salomão diz que tudo é vaidade, mas tem a vaidade pecaminosa e a vaidade necessária do dia a dia, que esta vaidade necessária já não é pecado. A vaidade pecaminosa é aquela que não tem necessidade. A palavra vaidade quer dizer coisa vã, não tem nem precisão, né? Pois a vaidade necessária é um óculos, né? Uma casa, um carro, aquilo, uma roupa, aquilo que nós usamos no dia a dia que é necessário. Quais são então as vaidades pecaminosas? Que já é uma coisa sem necessidade. São, por exemplo, correntes, colares, pulseiras, anel, brincos, gargantilha, tornozeleiras, essas coisas, né? Que muitos usam, né? Tanto os irmãos quanto as irmãs usam isso, né? Quando nós vamos falar joia, né? Ouro, a Bíblia chama de aparatos, pendentes, né? Isto é pecado diante de Deus e sai lá do povo pagão, povo que não conhecia Deus, que não servia a Deus, né? Tanto é que quando o povo de Israel sai do Egito, eles pegam esses aparatos, né? Esses pendentes, que nós chamamos de ouro, de joia, e fazem o bezerro de ouro para servir quando Moisés sobe no monte, né? Eles fazem esse bezerro de ouro com esses pendentes para adorar esse bezerro de ouro, né? Olha só, e muitos irmãos e irmãs estão usando, né? E os doutores, os teólogos, né? Eles não pregam isto, né? Na igreja, né? O apóstolo Paulo diz que muito não ia pregar, não ia sofrer essa doutrina. E o nosso corpo, ele não é transformado e arrebatado com essas vaidades. A palavra do Senhor diz que nós seremos transformados no piscar de olhos e arrebatados. E assim com essas vaidades não seremos. Então os irmãos podem notar aí que não tem nada, né? Eu não uso nada dessas coisas, porque tudo isso o Senhor me libertou. Quando eu era lá do Egito, do mundo, eu usava tudo isso. Era vaidoso, usava tudo isso, mas o Senhor me libertou. Então nós estamos caminhando para o último vídeo hoje. E eu quero ler com os irmãos aqui, em 1 Timóteo. Timóteo, um homem muito fiel a Deus, ele cuidava, zelava da santificação do corpo, da alma, do espírito. E Timóteo, ele também recebe uma aula muito grande do apóstolo Paulo, que também era um homem que pregava sã doutrina, né? E aqui Timóteo vai dizer no capítulo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou ouro, ou pérolas, que a Bíblia chama de aparatos pendentes, né? De aparatos ou pendentes. Nós chamamos de ouro ou pérolas, ou vestidos despenteosos. Então que não é para ter isso no corpo, né? Esses aparatos, esses pendentes, joia, ouro, essas coiseiras todas, enfeitar o cabelo, que não é para o crente salvo, né? E as roupas também tem que ser com modéstia, né? Se vestir com modéstia, sempre uma roupa adequada para cristão, que hoje a gente vê os irmãos com roupa jeans grudada, né? Camisa manga cavada, as irmãs também, colares, pulseiras, essas coisas todas, de um monte de correntinha,
Os irmãos de short, né? Dorme sem roupa, andam nu, vive nu, né? Dorme sem roupa, andando de short, não está cuidando, zelando do corpo, do templo do Espírito Santo, não vai poder ser arrebatado. Vai ficar na grande tribulação por causa dessas coisas, essas coisas que é uma coisa sem necessidade. A vaidade quer dizer coisa vã, né? Então, meus irmãos, vamos cuidar do corpo para não ficar na grande tribulação por bobeira, né? As irmãs com saia rachada, saia curta, né? Salto alto, quando anda, faz com que as irmãs rebolam. Isso tudo é pecado, blusa sem manga, né? Então vamos cuidar, as irmãs aí de calça comprida, isso não é roupa para mulher, minhas irmãs, assim para homem, entendeu? Então vamos cuidar, vamos zelar do corpo para não ficar na grande tribulação. Deixa todos esses aparatos, lembrando que a Jezabel, ela usava tudo isto aí. A Jezabel, mulher de Acabe, do rei Acabe, foi uma mulher muito má, é uma mulher muito vaidosa, e tanto ela como o esposo morreram com a ira de Deus, né? Então não vamos seguir esse povo não. Então aqui o irmão Timóteo te dá essa aula de santificação, que muitos já não pregam mais para as ovelhas, né? Aqui também em Pedro, a gente vamos ver aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, o irmão Pedro aqui também cheio do Espírito Santo, zelava da doutrina, zelava do corpo, né? Da alma e do Espírito. Então ele vai dizer aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3. Olha o que diz. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro. Veja que ele repete o que o fala igualmente o que o irmão Timóteo falou, o irmão Pedro também está falando, zelando da doutrina, né? Joias de ouro, né? Que são, a Bíblia chama de aparatos pendentes, né? Então vai dizer, de joias de ouro, a compostura dos vestidos. Então que não seja enfeitando a cabeça com coisas que não agrada a Deus, com esse tipo de uso de joia, de pérola, bijuteria, né? E também as vestes, né? Sempre adequada para uma crente salva. Para um crente salvo. Nosso corpo, meus irmãos, você pode usar o que no corpo? Que não é pecado. Uma aliança e um relógio. Um óculos que você necessita, né? Um óculos, não é Ray-Ban não, porque crente salvo, ele não fica usando Ray-Ban. Você olha num crente de Ray-Ban, você não vê Deus nele. Isso tudo eu usei lá no mundo, né? Quando eu era do mundão, eu usava tudo isso. Hoje eu vejo os irmãos usando isso, muitos irmãos e irmãs usando isso, eu não vejo o Espírito Santo neles. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Esta palavra aqui é ouro. Poucas pessoas pregam esta palavra aqui, amém? Dê ouvido à Bíblia, não é o pregador, mas é a Bíblia, palavra de Deus. Se você quer ser salvo, quer morar com o Senhor, você tem que renunciar a si mesmo. Tomar a tua cruz e seguir. Porque se você quiser andar em dois caminhos, você vai se dar mal no fim. Então melhor você entrar pelo caminho estreito, a porta estreita, você vai encontrar com Jesus. Amém? Vamos cuidar do nosso corpo, porque ele vai ser transformado e arrebatado. Ele é muito importante, o corpo. Então que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com essa palavra e fica na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.